Boa tarde, eu sou Murilo, eu critico e existem filmes sobre música e filmes musicais. Existe uma certa diferença sobre. O filme musical é um filme que as coisas mudam e param para que as músicas aconteçam. Por exemplo, Rocketman é um musical que fala sobre música. Filmes podem ser as duas coisas. Você pode ter um musical que fala sobre música e um musical que é sobre romance. Você pode ter um Moulin Rouge da vida, ou sobre uma vida de crimes e mulheres dentro da prisão, e você tem Chicago. Você pode ter um filme que fala sobre música e ao mesmo tempo é musical, Rocketman. Você pode ter um filme que não é um musical, mas fala sobre música, que seria Bohemian Rhapsody. Em Bohemian Rhapsody, o mundo não para que as músicas aconteçam. As pessoas não dançam ao fundo enquanto as músicas acontecem. As músicas acontecem porque eles são uma banda e estão constantemente cantando. E quando o filme é um filme sobre música que não fala sobre música, o filme é um musical que não fala sobre musical, e no final é um filme que não fala sobre absolutamente nada. Isso acontece quando a gente tem Mamonas Assassinas, o filme. É meio triste dizer isso, porque Mamonas Assassinas é uma banda que eu respeitava. Eu não era um grande fã quando era criança, mas todo mundo conhece, todo mundo que nasceu e tem a idade que eu tenho, viu o impacto que era a explosão que foi Mamonas Assassinas e o quão triste foi o seu final. Pois então, Mamonas Assassinas, o filme, parece ter sido feito por um maluco que não entende o que é um musical, não entende o que é um filme sobre música e que não sabe fazer nenhum deles. O roteiro é ruim, a edição é amadora, no mínimo. Parece que contrataram o primo de alguém que foi juntando as pecinhas para fazer o filme. O resultado é que às vezes tem momentos desse filme em que personagens passam por cima da própria fala. Como é possível isso? Porque cortaram tão mal e porcamente as imagens e o áudio que o áudio do próprio personagem atropela ele mesmo. Como se fosse uma espécie de máquina do tempo em que as cenas voltam um pouco pra não fazer sentido nenhum. Um abraço começa e na próxima cena o abraço deveria o quê? Continuar. Na próxima cena o abraço começa de novo. Parece que o filme voltou alguns segundos no tempo para reiterar a ação. O roteiro talvez seja uma das maiores bostas que eu já tenha visto na minha vida. Invencionices, coisas que não fazem sentido e que não levam a lugar nenhum. Mas tudo isso tem muito melhor explicado em canais melhores do que o meu. O que eu quero falar sobre é sobre quando uma frase é o suficiente para saber que o filme vai ser uma porcaria. Vem comigo. Mamonas Assassinas começa com essa narração em off. O personagem principal dizendo, afinal de contas, o que eles eram. Eles eram uma banda que fez muito sucesso no mundo sem internet. E para elucidar essas falas, eles colocam imagens dos Mamonas reais. Isso já é um problema, por quê? Porque colocar alguém para narrar alguma coisa com uma música triste e colocar imagens da banda ao fundo não é o suficiente para me fazer chorar. Personagens são construídos e reconstruídos e a partir desses personagens é que a gente chora. Por isso que a maior parte dos filmes sobre música, o personagem original, o cantor verdadeiro, só é associado ao filme no final. Porque você tem que primeiro gostar, entender e se aproximar das pessoas que você está vendo no filme, essas pessoas ficcionais, para só no final você associar essa pessoa ficcional à pessoa real que a inspirou. Por quê? Porque aqui é mais importante do que o personagem real, é a narrativa que você está criando sobre aquelas pessoas fictícias. Sacou? Então quando o filme começa me dizendo que as pessoas que eu vou ver nas próximas 2 horas não existem, isso já é um problema. Porque o diretor acha e o editor, eles entraram num consenso de que é importante fazer você chorar no começo para te dar uma ponta de identificação. Você tem que se emocionar antes por uma coisa que você nem viu ainda. Sacou? Porque talvez eles não acreditem que o filme seja o suficiente para te fazer se emocionar. E aí no final desse discurso, quando o Dinho fala, nós fizemos um baita sucesso no mundo sem internet, ele diz, e a gente está aqui hoje, agora para ver o que será do mundo de hoje. O que será do mundo de hoje? Bom, primeiro, não sei se é spoiler para alguém, os Mamonas Assassinos estão mortos. Então isso quer dizer que o Dinho tá lá no céu vendo o que vai ser do mundo de hoje
Mas com relação a quê? A música, a política, a arte, ao quê? É só uma fala de estrambelhada que não serve pra porcaria nenhuma dentro do filme. Bohemian Rhapsody, o filme sobre o Queen, tem essas perguntas recorrentes. Freddie Mercury vai conseguir cantar no seu show final? Freddie Mercury vai conseguir passar por cima das paradas que estão rolando com ele para conseguir se apresentar e ser finalmente a pessoa que ele sempre quis ser, um grande performance, ou talvez um dos maiores do mundo, um dos maiores de todos os tempos? Será que ele vai dar conta? Será que ele vai fazer as pazes com as pessoas que ele ama e entender que existe algo mais importante do que essa parada efêmera, corporal? Tudo isso são perguntas levantadas no filme. Será que ele vai entender o amor que ele sente pela Mary? Será que ele vai conseguir entender que agora ela não é mais um amor carnal para ser um amor fraternal? Tudo isso são coisas ditas dentro do filme, pensadas dentro do filme. Em Rocketman, o Elton John adulto está constantemente tendo que conviver com a lembrança do pequeno Elton John, porque o pequeno Elton John não era abraçado. E aí a pergunta do filme vem constantemente: será que finalmente Elton John vai aprender a amar essa criança também? Será que Elton John vai aprender a se amar para parar de procurar um amor onde não existe? Seja na família, seja em relacionamentos, seja nas festas, seja nas drogas. Será que ele vai encontrar esse amor? Em Mamonas Assassinas, quando o cara diz: eu tô aqui para ver o que será do mundo de hoje, ele te dá uma pergunta: o que é do mundo de hoje? Qual é a conclusão que ele chega do mundo de hoje? E como isso não tem resposta, essa frase não serve pra nada. E aí você já sabe, tudo que você vai ver é um desperdício de tempo. Você vai passar 1h30 vendo esses caras indo de um lado pro outro sem responder a pergunta que eles mesmos criaram. E ele só criou essa pergunta pra uma razão: botar uma musiquinha triste e te fazer chorar. E não existe, de acordo com Aaron Sorkin, não sou nem eu falando isso, Aaron Sorkin, pra quem não sabe, é um baita roteirista e o meu roteirista favorito. Se você diz alguma coisa pra uma pessoa que não faz sentido, você tá chamando esse público de burro. E existem poucas coisas imperdoáveis para um cineasta. Chamar o público de burro é uma delas. Essa fala só existe para tentar fazer você se emocionar. Nada além disso. Ela não é um mote, não existe uma grande pergunta no filme, não existe uma grande parada, não existe nada. Os Mamonas Assassinas usavam a alegria para mascarar a tristeza. Isso não é levado em consideração no filme. O Jim era um cara ferrado que fazia as coisas para poder crescer. Isso não é mostrado no filme. Ele tinha uma relação problemática, que o pai dele era um fracassado e ele não aceitava que o pai se visse assim, blá 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 blá. Tudo isso é indicado no filme. Nada disso é respondido no filme. Tem uma menina que quer separar a banda, quer separar o Dinho dos outros. Por quê? Porque todo filme de música tem que ter uma Yoko Ono. Mas faz sentido? Não, não faz. Não faz sentido. O lance de separar eles da banda é resolvido em menos de uma cena. Por quê? Porque a motivação é falsa para começo de conversa. O resultado é: Mamonas Assassinas, o filme é pior do que um filme ruim. Filmes ruins eu aturo. Mamonas Assassinas, o filme é um filme vazio. Porque ele te coloca várias perguntas, não responde nenhuma delas e as perguntas não fazem sentido nenhum. Como, por exemplo, e eu tô aqui para saber o que vai ser do mundo de hoje. Acaba o filme nos anos 90. O que é do mundo de hoje no filme? Absolutamente nada. Se ele quisesse falar sobre o poder que Mamonas Assassinas tem de trazer alegria de dentro da tristeza, que pelo menos eles mencionassem isso. Que pelo menos mostrasse isso. Esse Dinho chorando em algum canto e aí alguma coisa acontece muito absurda e faz ele sorrir de novo. E é daí que vem, sei lá, alguma das músicas. E daí vem Robocop gay, e aí vem, sei lá, Sabão Cracrá, qualquer coisa assim. O problema é, Mamonas Assassinas é pior do que ruim. Porque eu aguento um filme ruim. Mamonas Assassinas, o filme é desrespeitoso com quem tá assistindo. Ele te chama de burro, te chama de idiota constantemente. E poucas coisas são mais imperdoáveis no filme do que chamar quem tá assistindo de idiota. Esse foi o Murilo Crítica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, dá trabalho fazer, pensar isso aqui. Obrigado. Até a próxima.